Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Ruptura. Hoje a gente está realizando mais um encontro do grupo de estudos aqui do Ruptura. Para quem não conhece a organização, somos uma associação sem fins lucrativos que se dedica aí à pesquisa científica e jurídica sobre temas socioambientais, ecológicos, e hoje temos como convidada a professora Sibila Prado, que vai estar falando sobre cidades inteligentes e sustentabilidade ambiental, desafios e oportunidades. A professora Sibila, ela é professora na faculdade, no curso de Direito da Faculdade ELUSC, de Joinville, e também faz doutorado em Direito na Federal de Santa Catarina, trabalhando com esses temas e outros que ela vai trazer aqui para vocês. Temos aqui, estamos realizando, né, o encontro do grupo com essa apresentação, e a parte da apresentação será disponibilizada, então, de maneira assíncrona no nosso canal do YouTube. Eu dou boas-vindas a todos, agradeço a professora Sibila por ter aceitado o convite e por nos dar a honra, prestigiar aqui, trazendo a sua apresentação, e passo de imediato a Sibila para que ela faça aí as suas contribuições. Obrigada, professora Leura. Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Leura, e eu estendo também os meus agradecimentos, né, a todos que fazem parte, a todos os integrantes aí da comunidade do Ruptura. Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje, compartilhando algumas reflexões, né, sobre um tema que eu considero urgente e fundamental, né? Eu sei que esse é um tema amplo, multifacetado, né? Mas a ideia é justamente a gente poder pensar a respeito dos desafios e, mais do que isso, né, das oportunidades que esse debate nos oferece. Eu não tenho a pretensão, de forma alguma, né, de esgotar o tema, apenas trazer aqui, realmente, algumas reflexões, algumas provocações a esse respeito. Então, o tema, né, que eu vou tratar, como já foi dito, é cidades inteligentes e sustentabilidade ambiental, desafios e oportunidades. E eu começo, se a professora Leura puder passar, fazendo favor. Começo, então, né, partindo aí dessa problematização, né, eu considero com um dado, começo, né, com um dado que eu considero revelador, né. Segundo o Relatório Mundial das Cidades, publicado pelas Nações Unidas, né, o mais recente, mais da metade da população mundial reside atualmente em áreas urbanas. E a projeção é para que, até 2050, esse número ultrapasse os 68%. Ainda, conforme as Nações Unidas também, as cidades, elas respondem pelo consumo de 60% a 80% da energia, e são responsáveis por aproximadamente 75% atualmente das emissões de carbono. Além disso, que até os próximos anos, mais de 1 bilhão de pessoas viverão em favelas, e 60% dos habitantes da cidade ocuparão áreas de risco, em situações inadequadas de moradia e com acesso restrito à infraestrutura urbana e serviços públicos. Isso nos mostra o tamanho da responsabilidade, não só ambiental, mas também social, né, das cidades, e também a gente pode, a partir disso, verificar um potencial transformador. Nesse sentido, percebe-se que o planeta, ele se encontra cada vez mais urbanizado, né? Sendo que as problemáticas que ocorrem no interior das cidades, elas atingem todo o globo, com suas especificidades, né, em nível regional e local. Assim, não parece ser exagero a gente pensar, né, que se medidas não forem tomadas, a gente vai perceber, num curto prazo de tempo, uma deterioração severa nas condições de mobilidade, de saneamento básico, de acesso à renda e emprego, dentre outros efeitos negativos do desenvolvimento urbano desordenado e acelerado. Então, na sociedade de riscos, né, que vivemos atualmente, conforme nos ensina a Beck, né, a necessidade de uma visão preventiva e antecipatória para a administração das cidades,
ela se torna ainda mais imprescindível ante o escalonamento tanto da ocorrência quanto da sofisticação dos perigos, até então de forma inédita. A problemática, especialmente no Brasil, que permeia a questão do crescimento populacional nas cidades e o seu desenvolvimento de forma desordenada, atinge diversas áreas da vida, né? Acarretando danos de cunho social, econômico, aumento de desigualdades de ordem local e regional, além do crescimento de construções irregulares e moradias erigidas de forma precária. O contexto urbano, ele também apresenta inúmeros problemas de ordem ambiental, né, exteriorizados particularmente na má qualidade do solo e do ar, dos recursos hídricos, da gestão de resíduos, da ausência de saneamento básico, dentre outros. Todo esse contexto de precariedade que atinge inúmeras cidades integram as preocupações atuais e fomentam estudos e pesquisas em diversos setores, na busca por soluções urbanísticas para cidades, né, mais resilientes, mais sustentáveis, seja no âmbito nacional quanto internacional. E a relevância desse tema, para nós, ela fica mais evidenciada ainda ante o aumento dos desastres e eventos climáticos extremos enfrentados pelas cidades na atualidade. Professora, se quiser passar. Como, por exemplo, né, o ocorrido em 2024 no Rio Grande do Sul, né, gerador de flagelos aí dos mais diversos, né. O evento, ele trouxe para nós um destaque para o despreparo das cidades brasileiras, e ele reforça o quão catastrófica pode se tornar uma situação de risco urbano não devidamente enfrentada por instrumentos preventivos, e agravada, né, ante a falta de ordenação do território, de planejamento e de gestão preventiva de riscos urbanos, o que acaba por impedir até mesmo a sua reparação ou mitigação de forma razoável e adequada, né, trazendo prejuízos aí imensuráveis à população, às atividades sociais, econômicas, culturais e toda a estrutura dos municípios, né. E, ademais, para além, né, das vidas humanas que correm em perigo, muitas vezes são perdidas, o impacto, bem como as marcas deixadas por trás tragédias, né, como, por exemplo, a do Rio Grande do Sul, é incerta e, em grande parte, irremediável, né, as marcas, o que isso traz de consequência. Não se tratam de danos possíveis, muitas vezes, de reversão. Eles redundam em situações que, muitas vezes, nunca mais vão voltar ao seu estado quo ante, né, vão privando gerações futuras da fruição de bens de uso comum, como o meio ambiente e o próprio patrimônio cultural, de valor inestimável, né. Percebe-se, então, que os riscos de dimensão catastrófica se tornam perigos concretos cada vez mais frequentes, especialmente frente aos eventos climáticos extremos, e podem contribuir para que desastres os mais diversos se intensifiquem e sejam mais frequentes e desafiadores. Eu até trouxe aí, né, uma colocação aí da Agência Brasil em relação ao ranking do maior número de pessoas, estado com o maior número de pessoas em área de riscos, né, de desastres. Se puder passar, professora, por favor. Bom, e aí as cidades contemporâneas, né, eu até trago aqui uma metáfora do Bauman. Ele diz que as cidades contemporâneas, elas são uma espécie de grande lata de lixo, em que os poderes globais jogam os problemas que eles criam para que sejam solucionados ali em nível local, né? Eu acho bem interessante essa forma como o Bauman, ele pontua, né? Nesse sentido, a gente verifica que é inegável a relevância de estratégias de ordenação dos espaços habitáveis, seja em nível urbano ou rural, né? Decorre de necessidades coletivas e particulares, além de se relacionar com a finalidade social que deve ser conferida à propriedade, como também pela busca, né, da redução de desigualdades, tanto locais quanto regionais. Do ordenamento urbano depende a qualidade de vida das cidades, como centro de convivência, né, em que as pessoas compartilham suas vidas e onde determinadas regras são imprescindíveis para nortear a convivência coletiva.
E diversas são as concepções, né, as possíveis definições do que seriam as cidades. Contudo, vislumbra-se que, de maneira geral, as cidades elas podem ser definidas mesmo como centros de convivência humana, né? E o Sachs, eles nos lembra que as cidades elas são, ao mesmo tempo, polos de produção e de consumo, centros de inovação e também de desigualdade, né? Ele fala que são, por excelência, o palco onde se jogam os desafios do desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala em sustentabilidade, é fundamental a gente lembrar, né, do que consta no relatório Brundtland, né, que diz: o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Ou seja, aqui a gente tem um compromisso intergeracional que precisa, né, ser utilizado como baliza para orientar as decisões que serão feitas na atualidade, né? Conceito esse, inclusive, né, de compromisso intergeracional adotado pela nossa Constituição Federal de 88, né? E nessa linha, o direito às cidades sustentáveis, né, através do seu desenvolvimento sustentável, ele traz a ideia da capacidade de manutenção, né, de renovação e de sustentação das cidades a longo prazo. É mecanismo que pretende mitigar os efeitos nocivos do crescimento desordenado, buscando garantir, portanto, não só uma vida digna para a geração presente, mas também para gerações vindouras. O desenvolvimento sustentável, né, como sabemos, ele tem assento constitucional, é vinculado ao compromisso assumido pela Constituição Federal de 88, na consagração do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito esse que se traduz pela primeira vez em um compromisso intergeracional, né? Um pacto, como diz a professora Norma Sueli Padilha, um pacto da atual geração com a geração futura, no sentido de respeito e preservação do equilíbrio ambiental como bem comum. E a própria, né, Declaração de Estocolmo, nesse sentido, né, de 1972, que é um grande marco do direito ambiental, ela traz em diversas das suas passagens um conteúdo de forte apelo a uma conduta antecipatória, né, do dano e do risco do dano, visando evitá-lo, né, em preferência aqui a uma tutela reparatória. Além disso, o direito às cidades sustentáveis, conforme proposto também pelo próprio Estatuto da Cidade, né, a Lei 10.257 de 2001, traduzem uma principiologia e preocupação com a mitigação dos efeitos nocivos do crescimento desordenado. O ideário de cidades sustentáveis, com desenvolvimento sustentável em nível urbano, tem sido também a tônica, né, de grande parte da agenda ambiental internacional, né, representada exemplificativamente aqui no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, no ODS número 11, né, da Agência 2030, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, e que traz essa concepção, né, de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, né, o que envolve, dentre outras ações, a prevenção de desastres e a mitigação de risco no âmbito das urbes. É importante destacar aqui que o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem previsão em relação à gestão de riscos, né? Consoante dispõe ali, por exemplo, a Lei 12.608 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e que traz ali no seu artigo 3º, né, abrangendo ali ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. O próprio Estatuto da Cidade também, lá no seu artigo 42A, ele determina a necessidade de mapeamento de áreas suscetíveis a desastres ambientais nos planos diretores municipais. Entretanto, né, apesar dos avanços, né, do grande arcabouço legislativo que nós temos, a problemática, ela ainda carece de maiores ações concretas.
seja através de políticas públicas permanentes, que implementem, né, uma agenda nacional voltada efetivamente ao desenvolvimento sustentável nas cidades, com estratégias de planejamento e urbanização racional, voltadas a mitigar e a gerir, né, esses riscos. Pode-se dizer, portanto, que ainda nós temos uma lacuna, né, legislativa de previsão normativa específica e em âmbito nacional, visando a preparação das cidades para essa problemática mencionada acima, né, como eu mencionei anteriormente. Inclusive, nesse sentido, nós temos um projeto de lei, né, em trâmite atualmente no Brasil, que é o PL 380, de 2023, que ele visa alterar, né, a lei, o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, no seu artigo 2º e 4º, para criar diretrizes que fomentem a construção de cidades resilientes às mudanças climáticas, né? Pode passar, Leandro, por favor. E é nesse cenário que se coloca o debate sobre as cidades inteligentes, né? A proposta das Smart Cities, ela tem ganhado espaço no mundo todo, né, como uma possível solução, né, uma possível resposta ou mitigação, enfim, para os desafios urbanos contemporâneos, né. A definição do termo cidades inteligentes, pode passar, por favor, e suas características não são um consenso e ainda segue um processo de uma construção teórica. Mas, de forma geral, a gente sabe, né, que as cidades inteligentes, elas são aquelas que elas utilizam tecnologias digitais para otimizar os serviços públicos, visando melhorar a mobilidade, reduzir o consumo de energia, promover segurança, ampliar a participação cidadã e visando garantir, como consequência, uma melhor qualidade de vida para a população. A ideia, ela vincula especialmente os desafios em questão de mobilidade urbana, geração de energia, gestão de água e recursos hídricos, e ainda também o controle da própria poluição, né, urbana. E a União Europeia, ela tem sido pioneira na estruturação de políticas públicas voltadas à criação de cidades inteligentes e sustentáveis, né? O European Green Deal, por exemplo, integra o uso de tecnologia à transição energética e à descarbonização dos espaços urbanos. Também através de programas como Smart Cities Marketplace e o Missão 100 Cidades Inteligentes e Neutras em Carbono até 2030, a União Europeia impulsiona inovações urbanas em diversas frentes. Portugal, também eu cito aqui como exemplo, né? Tem se destacado dentro deste conceito também, cidades como Lisboa, Porto e Guimarães participam de projetos pilotos com ênfase na mobilidade elétrica, edifícios de baixo consumo energético e também gestão participativa através de plataformas digitais. Contudo, né, diversas críticas têm sido levantadas também em relação à ideia, a esse ideário de cidades inteligentes, especialmente quando a gente pensa, né, elas sendo implementadas de uma forma descolada das realidades locais, né. E uma dessas críticas diz respeito ao risco, por exemplo, de homogeneização dos espaços urbanos, a partir de uma importação de modelos prontos, né, geralmente desenhados para contextos europeus ou norte-americanos. Outra crítica recorrente é o foco excessivo em soluções tecnológicas, enquanto necessidades básicas, né, da própria população e de sustentabilidade seguem desassistidas. Por exemplo, saneamento, moradia, transporte coletivo de qualidade, né, e além disso, existem também preocupações legítimas, né, quanto à privacidade dos dados dos cidadãos, a transparência na governança algorítmica, e a dependência de grandes corporações privadas para a gestão de serviços essenciais, né, dentre outras críticas que podem ser feitas. Nesse sentido,
se a Smart Cities não vier acompanhada de políticas públicas de base, de inclusão digital, de justiça socioambiental e de planejamento urbano sustentável, ela corre o risco apenas de reforçar desigualdades. E o Brasil, ele tem hoje um projeto de lei em tramitação, que é o PL 976, de 2021, que visa instituir a Política Nacional das Cidades Inteligentes. O texto, ele traz algumas diretrizes importantes, né, como a integração entre órgãos públicos, a prevenção de riscos, utilização de tecnologias em favor da gestão pública, mas a gente percebe que ainda carece de aprofundamento. A questão da sustentabilidade ambiental, por exemplo, ela é pouco trabalhada, e não há a previsão de mecanismos robustos, né, para garantir que essas cidades sejam, de fato, mais justas e resilientes, né. No que toca à análise, por exemplo, da gestão preventiva de riscos, tem-se lá no artigo 5º, né, do mesmo projeto, que traz as principais diretrizes do desenvolvimento de iniciativa das cidades inteligentes, que, apesar, né, de não se omitir em relação a essa abordagem antecipatória, a previsão estabelecida no projeto de lei, ela parece ser muito simplória, tendo em vista a necessidade de uma tutela que deveria ser mais robusta em relação a essa questão, né, da gestão mitigatória de risco, preventiva. O gerenciamento de integração de serviços e informações através dos instrumentos tecnológicos e com vistas à prevenção de eventos críticos é ponto positivo. Pode passar, professora, por favor. Contudo, carece, a gente percebe, de maiores aprofundamentos práticos, né? Já estou caminhando para o final aqui da minha fala. O projeto, ele remete, né, a gente vê que ele remete à Lei 12.608 de 2012, como eu já havia citado anteriormente, e se consubstancia ainda numa iniciativa muito tímida, frente à urgência que os tempos atuais requerem, porque não estabelece uma política nacional urbana para cidades sustentáveis, inteligentes e resilientes, com a previsão de instrumento de ações assim, mais concretas e contemporâneas, tendo em vista a urgência por novos modelos ante todos esses desafios que são verificados na atualidade. Então, a gente percebe que essa teria sido uma boa oportunidade, né, para a efetivação concreta de novos instrumentos de prevenção de riscos e de um conteúdo mínimo a ser incorporado nos planos diretores municipais, tendo em vista. Bom, dando seguimento, então, né, esse projeto de cidades sustentáveis, né, projeto de lei, essa política nacional de cidades sustentáveis, ele remete, né, à Lei 12.608 de 2012, e ele ainda, a gente percebe que se consubstancia numa iniciativa um pouco tímida, frente à urgência dos tempos atuais, por não estabelecer uma política efetiva, uma efetiva política nacional urbana para cidades sustentáveis, inteligentes e resilientes, no sentido de trazer previsão de instrumentos de ações, né, mais concretas e contemporâneas, tendo em vista a urgência por novos modelos ante os desafios verificados na atualidade, né, todos esses desafios que nós listamos aqui, e todos os outros que tem. Denota-se, então, a gente percebe que essa teria sido, né, uma oportunidade boa para uma efetivação concreta de outros instrumentos, de novos instrumentos de previsão de risco e de conteúdo mínimo que poderiam ser incorporados nos planos diretores municipais, tendo em vista essa realidade dos desastres e eventos climáticos extremos no Brasil. Já estou, então, chegando aqui, caminhando para o final da minha fala, né, trazendo aqui uma perspectiva um pouco mais otimista também, né, que precisa. Mas é interessante essa percepção, né, que é de forma até paradoxal, ao meu entender, que se é na atualidade que se concentram, né, que se encontram os maiores desafios já enfrentados, né, em todos os tempos, em matéria de proteção ambiental em geral, incluindo a verificada
presente no âmbito das cidades, é também no tempo presente que o ser humano ele tem mais ferramentas, mais possibilidades e recursos de toda monta, inclusive tecnológicos, para fazer com que mudanças reais e significativas possam vir a ser implementadas, né? Mudando, portanto, o curso do futuro, tanto para presente quanto para as futuras gerações. Bom, com isso eu chego ao fim da minha fala. Teria muito mais coisa para falar, obviamente, é um tema enorme, né? Mas só trazendo aqui algumas reflexões. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Obrigada, Sibila. Peço desculpas aí pela falha técnica. Então, muito interessante a tua pesquisa, acho que pega vários temas do que a gente tangencia temas, né, que de alguma maneira a gente já trabalhou aqui no Ruptura, especialmente essa parte das cidades. A gente teve um evento em 2024, novembro, com o pessoal da PUC Campinas e o pessoal os professores da Unijuí, sobre cidades e a parte climática também foi bastante interessante. Tínhamos colaboradores, diretores que pesquisavam esse tema, então, de alguma maneira, a gente sempre meio que ouviu falar, né, dessa questão. E também me lembrei que o Ruptura está desenvolvendo, junto com a PUC Campinas, um projeto que é um projeto vinculado ao núcleo de estudos clínicos deles, informação sobre litigância climática. A gente terminou a parte formativa já, eu e o Arthur, que é nosso diretor executivo, fizemos a formação dos bolsistas, né, dos estudantes selecionados, e agora, ao final, a última parte dessa atividade foi analisar o Plano Local de Ação Climática de Campinas, o PLAC de Campinas. Até te encaminhei ali, Sibila, o arquivo, para caso tu te interesse, para desenvolver aí nessa tua pesquisa. A gente ainda está nessa fase de análise dele, no projeto que a gente está desenvolvendo, é um plano, assim, bem curtinho, realmente, como tu colocou na tua apresentação. A gente tem essas propostas, mas elas são sempre ou muito resumidas, né, ou apostando de alguma maneira em soluções miraculosas, como um uso excessivo, uma esperança excessiva em tecnologia, como se o desenvolvimento dessa tecnologia também não tivesse os seus custos sociais, ambientais e climáticos e ecológicos, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na questão dos dados, na questão da inteligência artificial, na questão até das partes mais de desenvolvimento de tecnologia sustentável, como placas eólicas, energia limpa, tem, de outro lado, um aspecto que geralmente fica oculto quanto a essa questão, que são os custos socioambientais para essa transição. E para que essa transição seja justa, como você estava colocando, né, na tua apresentação. Então, muito interessante. Convido, né, aos colaboradores do Ruptura e interessados aí que entrem em contato com a professora Sibila para escrever. Eu sei que tem vários dos nossos pesquisadores que trabalham com o tema de cidades, justiça climática, enfim, a parte urbana, e acho que tenho certeza que a pesquisa, o resultado dessa pesquisa vai ser espetacular e aguardamos ansiosamente, né, Jéssica? Com certeza, parabéns, Sibila, pela pesquisa. Ela é extremamente necessária, não só pelas questões climáticas que a gente já viveu no Rio Grande do Sul e agora está se repetindo, mas por tudo o cenário que vem mostrando que vai ser necessário nessas cidades inteligentes. Então, o teu trabalho ele é excelente, né, nesse sentido, vai acrescentar muito socialmente. Desejamos que essa tese saia linda e maravilhosa, logo, porque eu acredito que ela vai ajudar bastante. É isso, então, gente. Muito obrigada, meninas, pelas colocações, professoras, né? Muito obrigada. E, com certeza, eu também aguardo ansiosamente aí os contatos para a gente fazer as nossas pesquisas, né? Continuar. E agradeço novamente
pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então é isso, pessoal.